Saudações, minhas caras, meus caros. Espero que vocês estejam bem, em segurança no meio dessa pandemia, dessa crise toda. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação, né? Suponha um local qualquer cujas lideranças chegaram ao poder não por mérito próprio, mas movidas por forças da história. Pode chamar de acaso, se você preferir, né? Movidas, impulsionadas por movimentos que viram nelas encarnações de salvadores da pátria e, dentre outras razões, as colocaram ali como chefes dessa comunidade, ainda que alguns dos cidadãos tenham desconfiado e tentado, né, apontar alguns problemas do tipo, olha, será que realmente vale a pena? Será que, né? Enfim. Imagine que essas lideranças, um belo dia, são confrontadas com uma situação de crise severa, né? Crise em que pessoas começam a morrer, né? Em que problemas começam a se acumular e caberia essas lideranças, pelo menos, dar uma resposta a essa crise, uma vez que toda crise é um chamado à ação, né? E agir ou não agir fala muito dessas lideranças, tudo bem? Tentem imaginar que essas lideranças, no começo, de princípio, dão uma resposta protocolar, uma resposta inócua, uma resposta meramente para inglês ver, mas que, conforme a crise vai escalando, né, e as pessoas vão padecendo de modo mais severo, começam a protestar mais veementemente, com justiça, por conta do sofrimento que se acumula, imagina que diante desse quadro, essa liderança, ao invés de tomar a peito a situação e resolvê-la, né, ou pelo menos se empenhar da melhor maneira para fazer isso, né, essa liderança, movida seja pela própria inépcia, seja pela covardia, seja pela própria insegurança, né, de ocupar aquele cargo, né, o que ela faz? Ela começa a responder de modo cínico, né, ela começa a tripudiar do sofrimento alheio e quando confrontada por aqueles que de fato estão empenhados no combate à crise, estão, né, padecendo duramente dos efeitos dessa situação, essa liderança ou essas lideranças endurecem, né, e ameaçam de usar força contra essas pessoas, uma vez que, né, esses líderes se dão conta de uma situação paradoxal, né? Para eles se manterem no poder, eles não têm outro recurso, uma vez que dobraram a aposta desde sempre. E se realmente tiverem que fazer alguma coisa que seja útil para conter a crise, o melhor a fazer talvez fosse sair do próprio poder, né? Deixar de lado o poder e deixá-lo nas mãos de quem efetivamente sabe fazer alguma coisa para conter a crise. Pois bem, eu posso até imaginar que você deva estar visualizando vários tipos de liderança que se enquadrassem nesse perfil. Mas o vídeo de hoje é para comentar uma interpretação que me parece era bastante plausível aos olhos dos atenienses de finais do século V, que estavam vendo a performance da tragédia Édipo Tirano de Sófocles pela primeira vez. O que eu queria comentar hoje com vocês é uma interpretação política que se pode fazer do Édipo Tirano e que me parece era bastante plausível para um ateniense de fins do século V e ainda é capaz, hoje em dia, de iluminar a nossa reflexão, talvez também o nosso enfrentamento desse problema tão urgente, tão candente, que é o problema do fascismo, né, e a sua escalada no mundo de hoje. Se você nunca teve ainda o prazer de ler essa peça, né, de sentir a potência do Édipo Tirano, esse clássico há 2.500 anos, saiba que eu vou fazer alguns spoilers aqui, mas claro, eles de modo algum impedem a tua leitura. Pelo contrário, né, de modo algum eles vão estragar a tua leitura. Pelo contrário, ao ver essa outra interpretação, talvez a tua leitura se enriqueça ainda mais com mais uma abordagem possível. Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar a indicação de uma tradução excelente de um grande amigo, Léo Antunes, né? Vou deixar também a indicação do prefácio que eu escrevi para essa tradução, em que eu discuto várias questões, inclusive
essa interpretação, né? E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no problema do fascismo, eu vou deixar outras indicações, além daquelas relativas ao mito de Édipo. Acho que não é novidade para ninguém que o mito de Édipo é muito conhecido na nossa cultura, sobretudo por conta da leitura psicanalítica que o Freud faz dele no início do século XX, né? Freud, como um ótimo forjador de mitos que era, ele sabia que o mito arcaico não tinha dono, não tinha pai nem mãe, não tinha certidão de nascimento, e ele faz exatamente o que os poetas arcaicos fazem, né? Ele pega a matriz mítica e acrescenta ela, remodela essa matriz como lhe é mais conveniente. Então Freud acrescenta o elemento do desejo, o elemento que ele mesmo sabia não estava lá no mito original. Ele diz que Édipo é aquele que quis matar o pai e quis dormir com a mãe, ou seja, no século XX, Édipo passou a ter complexo de Édipo, coisa que ele nunca teve até então. Bom, isso tira o valor da psicanálise de modo algum, né? Até hoje ela é extremamente útil para a minha própria área de trabalho, a literatura, mas também para as artes plásticas em geral, para a filosofia, para a história, para a antropologia, para tantos outros campos, e, sobretudo, ela nos dá o exemplo de um salto interpretativo muito útil que a gente pode fazer também com relação à leitura política, né? A psicanálise não dá conta, claro, não é o interesse do Freud, examinar o problema político por trás do mito de Édipo, mas isso não nos impede de fazer algo análogo ao que ele fez ao acrescentar o elemento do desejo, né? Ou seja, pegar o mito, tentar entender esse mito de acordo com o que um ateniense provavelmente entenderia e puxar essas questões para os dias de hoje. É essa a minha proposta. Se a gente for à tragédia de Sófocles, o que a gente vai encontrar ali? Né? Eu vou apresentar um mito numa sequência linear, né, muito diferente do que o poeta faz, né, mas só para a gente poder entender didaticamente o que está em jogo. Né? É tipo aquele sujeito que nasceu sob um oráculo dado para os seus pais. Né? Lá em Jocasta, reis de Tebas, eles, querendo ter um filho, eles consultam o oráculo de Delfos e o oráculo diz: não tenham filhos. Se vocês tiverem, essa criança vai matar o pai e vai dormir com a sua mãe. Repare, não há desejo aí na jogada, tudo bem? A despeito disso, eles têm uma criança, é abandonada para morrer, mas a criança consegue sobreviver, é entregue de pastor em pastor até chegar em Corinto. Né? Em Corinto ele é criado pelo casal real, né? E um belo dia ele ouve a seguinte frase da boca de um bêbado: você é um filho bastardo. Fica com aquilo na orelha, né? Não consegue dormir com aquela inquietação, a sua própria mãe não responde exatamente as perguntas que ele faz, né? E decide investigar ele próprio a sua origem. E vai aonde? Ao oráculo de Delfos perguntar pelos seus pais. Chega no oráculo e pergunta, né? Então ele sai de Corinto, toma o rumo de Delfos, o rumo norte, né? Chega no oráculo e pergunta: quem são meus pais? E o oráculo responde para ele: você vai dormir com a sua mãe e matar o seu pai. Né? Na verdade, na ordem inversa, né? Você vai matar o seu pai e dormir com a sua mãe. Reparem, ele pergunta uma coisa, o oráculo responde outra. Né? Édipo não para e pondera e faz uma segunda pergunta: tá, mas quem são meus pais de fato? Né? Ele não se atenta para isso, é óbvio, né? A resposta é apavorante, é algo assustador, mas ele simplesmente reage ao medo. De que forma? Reage ao pavor daquela resposta. Ele foge de Delfos, dando as costas para Corinto. Afinal de contas, na cabeça dele, para evitar de cometer isso que o oráculo mencionou, na cabeça dele, os pais dele estão em Corinto, tá certo? Mal sabe ele que ao fugir dessa maneira ele está cumprindo o seu destino. Enfim, chega numa encruzilhada de uma estrada, tem uma comitiva, há uma briga entre eles, Édipo mata todo mundo, com exceção de um, e eis que, né, como membro dessa comitiva, estava justamente Laio, o rei de Tebas, que estava vindo em viagem. É óbvio, né? Se você acabou de receber um oráculo como aquele, no mínimo prudente não sair matando pessoas. Mas enfim, o mito continua.
Depois de ter matado Laio, que ele não sabia até então que era seu pai, né, ele se aproxima de Tebas, cidade essa que está sendo assolada por um monstro, a Esfinge. Né, e por um acaso tremendo, ele consegue resolver o enigma que essa Esfinge punha, né, para quem a tentasse desafiar. Ao resolver o enigma, eis que lhe cai no colo um prêmio. Que prêmio é esse? Ele teria o direito de assumir o reino. Assumir o reino de Tebas, né, o reino vacante, o rei estava morto, né, o rei tinha sido morto, até então não há ligação entre Édipo e o assassinato do rei. Né, ele poderia assumir o reino casando-se com a rainha viúva, que é ninguém mais, ninguém menos, Jocasta, que até então ele não sabe, é sua mãe. Tá? Ele não só se casa com Jocasta, como ainda tem 4 filhos com ela, tá certo? E assume, né, ao assumir o reino de Tebas, tudo, entre aspas, ia bem numa boa, até que uma situação de crise severa se instaura. Tebas está sendo assolada por uma peste. Né, e os cidadãos, em desespero, né, se voltam para o rei é um misto de governante político, juiz, sumo sacerdote. Né, os cidadãos se voltam para ele pedindo, suplicando para que ele tome alguma iniciativa, para que ele faça alguma coisa, né, para que ele o salve da peste. E eis que Édipo responde: eu já mandei meu cunhado Creonte ao oráculo de Delfos para saber o que fazer. Repare, não é ele que faz algo, ele manda alguém. E manda alguém justamente para Delfos, né, oráculo com o qual ele não tinha lá muito boas relações. Enfim, Creonte volta e traz uma resposta ambígua. O oráculo diz mais ou menos o seguinte: a causa do problema está em Tebas e precisa ser eliminada. Ninguém entende, fica a dúvida no ar, né, e alguém sugere que se consulte Tiresias, um adivinho cego, né, ele não enxerga com os olhos do corpo, enxerga com outros olhos, que se consulte Tiresias para se chegar a uma resposta mais clara. O problema é que Tiresias sabe o que está em questão. Né? Ele ouve a voz de Apolo, ele é um adivinho que tem parte com a divindade, ele ouve a voz de Apolo e ele sabe que se ele tiver que dizer o que ele tem a dizer, ele vai desagradar o rei. Né? Isso é muito perigoso, até para sua integridade física. Né? E não dá outra. Tiresias hesita em chegar perto de Édipo no primeiro momento, mas quando Édipo começa a peitá-lo falando, ué, você não quer responder por quê? Você não quer bem aos seus concidadãos, à sua pátria? Tiresias é obrigado a dizer o que ele tinha a dizer. E ele acusa Édipo de ser justamente a causa do problema. Ou seja, são os crimes de Édipo. Né? Ele não só é parricida, como incestuoso. Né? São os crimes de Édipo que estão em jogo e por isso a divindade mandou a pestilência. Como é que Édipo lê essas respostas? Ele, na hora, como um rei fraco, um sujeito que chegou por acaso, um sujeito que não está lá muito seguro do reino, um sujeito que nunca questionou se decifrar enigma e assumir o reino são coisas com relação direta entre si, né? Ele simplesmente aproveitou, até meio malandramente, a oportunidade, bom, já que o reino está sendo dado para mim, vamos faturar, né? Édipo lê isso imediatamente como uma conspiração política. Né? Ele diz, Creonte e você estão mancomunados. Né? Um foi lá e trouxe a resposta amiga para que o outro interpretasse e me depusesse. Não, isso não vai acontecer. E ameaça Tiresias. Né? Ele começa aí, de fato, a agir como tirano, ou seja, aquele rei, entre aspas, proativo do início, aquele rei que se mostrava disposto a fazer alguma coisa, agora percebe que ele está ameaçado, ele se agarra ao poder e quanto mais ele é instado a fazer alguma coisa, quanto mais a realidade se volta na sua direção, mais violento, mais cínico nas respostas ele se torna. Até o momento que ele é obrigado a se confrontar com essa mesma realidade, né, até o momento que ele é obrigado a reconhecer quem ele era, e ele passa então, na segunda parte da tragédia, a ser uma espécie de novo Tiresias. Todo mundo sabe, ele vai arrancar os próprios olhos, né, porque ele não aguenta, né, ser testemunha dos crimes que ele perpetrou. Né. Ele próprio cogita da sua punição, ele fala, eu não posso morrer, eu tenho que expiar todos os crimes que eu cometi. A própria tragédia dá uma pista preciosa para a gente. Né? Bem no meio, o coro diz o seguinte, o excesso gera o tirano. Né? São os atos excessivos que levam alguém a se comportar como tirano e vice-versa.
né? Para um ateniense de fins do século V, né, um período em que Atenas vivenciava também ela uma peste, em que Atenas havia perdido Péricles, né, o seu grande líder vitimado pela peste, em que Atenas vivenciava o começo da Guerra do Peloponeso, né, invasões espartanas, demagogos disputando à torta e à direito a primazia da cidade, essa peça tem ecos diretos, né? O perigo, né, do acúmulo de poder, da ambição pelo poder e do uso de quaisquer meios, sobretudo por personalidades que não são lá as mais capazes de ocupar e exercer esse poder. Esse gancho dado pela tragédia me parece muito útil para a gente pensar o fenômeno do fascismo hoje em dia, né? Se você olhar com cuidado, o fascismo ele é uma espécie de ele surge de uma espécie de somatória de elementos passionais que aspiram a se justificar na arena tanto da vida privada cotidiana quanto sobretudo na arena política, para nem falar da arena econômica, né, autoritarismo de mercado e tudo mais. Reparem que o fascismo ele surge numa sociedade nunca na camada de baixo, naqueles que não têm quase que chance de exprimir os próprios anseios, a própria revolta, que estão muito desagregados para conseguir uma expressão coerente. E o fascismo surge exatamente na camada média, na camada frustrada, na camada que nutria expectativas, um elemento, né, passional, que nutria expectativas essas que foram frustradas, seja por conta de uma crise muito séria, seja por qualquer outra razão. Ao surgir na camada média, imediatamente, né, o fascismo recebe apoio de cima, né, recebe apoio daqueles que têm todo o interesse em provocar uma espécie de revolta dentro da ordem, ou seja, vamos chacoalhar para melhor acomodar. Isso na esfera privada, entre aspas, fácil de identificar, né? Você não precisa ir muito longe, basta pensar naquele tiozão que gosta de dar, né, showzinho no churrasco de domingo, gosta de dar aquelas respostas malandras, para não dizer inconvenientes e tudo mais, né? Mas o problema mesmo é quando, me parece, nós temos que lidar com esse fenômeno e toda a combinação de elementos que ele envolve na esfera política, na esfera social e, sobretudo, na esfera econômica, né? Os grandes condicionantes da nossa vida não nos deixam muita margem de ação quando a gente se depara com eles nessas esferas maiores. Então, para resumir, para ligar os pontos, quando a gente lê o Édipo, a gente encontra mais ou menos em germe algo que um grego decodificava imediatamente como aspiração à tirania, mas que para nós contém, se não todos, boa parte dos elementos do que eu chamaria de uma postura ou até um complexo fascista. Muito obrigado por ter chegado até aqui e se você gostou desse vídeo, se você quiser, claro, fique à vontade para compartilhar como você achar melhor. E fique à vontade também para deixar um comentário, né, seja sobre a tragédia, né, que há 2.500 anos vem se mostrando um texto aberto a N interpretações, seja principalmente sobre esse problema tão candente, esse problema tão sério que é o fascismo nos nossos dias. Eu tenho certeza que há muito ainda para ser dito, que eu mal toquei a superfície, não toquei, por exemplo, na possibilidade de soluções de enfrentamento, tenho algumas ideias, algumas reflexões, e se vale a pena, eu vou gravar outros vídeos tentando estabelecer essas pontes também. Um abraço e até a próxima.